um capítulo deste livro aqui, Vida e Atos dos Apóstolos. Como já falamos em outras vezes, vamos repetir. Foi escrito por Karl Schutel enquanto estava ainda encarnado, por volta de 1932. Então vamos ao capítulo, o Espírito Santo e a Ascensão de Jesus. Vamos ao Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Eles, pois, estando reunidos outra vez, perguntaram: Senhor, é agora, porventura, que restabeleces o reino de Israel? E Jesus lhes respondeu: a vós não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. E tendo dito isto, dito estas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões com vestiduras brancas se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como o viste ir para o céu. Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11. E aqui o Carvalho ele faz uma colocação dizendo o seguinte, que ele já, em outro livro, Ensinos e Parábolas de Jesus, ele fez um esclarecimento a respeito da palavra Espírito Santo, que a cada passo se vai se encontrando no Evangelho. Mas ele diz mais o seguinte, que não será demais, entretanto, estendermos-nos nesse estudo em certas considerações a respeito deste vocábulo Espírito Santo. Não só, por quê? Porque aqui no Ato dos Apóstolos, que ele se propõe a discutir e reagir, a mostrar o que acontece, mas também porque é citado muito nos Evangelhos. Diz ele o seguinte: as antigas Escrituras não continham o qualificativo santo quando se falava do Espírito. Todos os apóstolos reconheciam a existência de espíritos, mas entre esses espíritos, os bons e os maus, não se falava em Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, lê-se o seguinte: aquele que pede, obtém, o que procura, acha, abre-se-á ao que bater, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, com muito mais forte razão, vosso Pai enviará do céu um bom Espírito àqueles que pedirem. Mas não vai mandar um Espírito Santo, vai mandar um bom Espírito. Foi com esta tradução das antigas Escrituras e constituição da Vulgata foi o Evangelho, a Bíblia que a Igreja Católica divulgou dizendo que esta era a verdadeira, que esse qualificativo foi acrescentado com certeza para fortificar o mistério da Santíssima Trindade. De onde surgiu
esse mistério da Santíssima Trindade? Foi tirado de uma lenda hindu, diz Kaibarshuter, aventado por comentadores das Escrituras, que desde logo após a morte de Jesus, viviam em querelas, em discussões sobre modos de se interpretar a Escritura. Essa mesma trindade, Kaibar coloca entre aspas, é que foi proclamada como artigo de fé pelo Concílio de Nicéia no ano de 325 da nossa era, após ter sido rejeitado sucessivamente pelos 3 concílios anteriores. O mistério da Santíssima Trindade veio criar uma doutrina nova sobre a concepção do Espírito, atribuindo então ao Espírito, quando revestido do qualificativo santo, o quê? O ser misterioso, incriado, também Deus e coeterno com o Pai. Desvirtuada por completo de sua verdadeira significação, continua Kaibarshuter, a promessa de Jesus não representa para as igrejas romana e protestante a difusão do Espírito, ou antes, dos Espíritos que por ordem de Deus, enviados por Jesus, viriam restabelecer todas as coisas, mas sim, o que foi criado com isso? Esse Espírito, um dom sobrenatural, um movimento de cérebro e de coração que Deus operou unicamente nos apóstolos no dia de Pentecostes. Então vejam, precisamos ficar muito atentos, precisamos ler, precisamos estudar e evitar a repetição dos fatos no transcorrer da vida do ser humano na Terra. Se nós pararmos hoje para ver como estamos agindo, nós vamos ficar arrepiados. Estamos fazendo tudo aquilo que foi feito há 2000 anos atrás. Não só em termos de religião, mas em termos de política, em termos de socialização, em termos de vida coletiva, em termos de guerra. Meus amigos e amigas, guerra hoje, faz sentido isso? Porque passamos um risco no chão, o lado de cá é meu, o lado de lá é seu. Se eu vier aqui eu te mato, se eu for lá você me mata. Alguém leva alguma coisa quando morre? A não ser os aspectos morais, as coisas boas que se faz. Alguém levou terra? Alguém levou joias, ouro? Levou nada, gente. Que história é essa de dar tiro um no outro, tirar a vida? Isso estamos vendo hoje, está aí. Ucrânia, Rússia, Síria, Israel, Palestina. Meus amigos, até quando nós vamos agir infantilmente? O ser humano parece que não está crescendo. Não só no aspecto de religião, de adoração a Deus, mas em todos os aspectos. Até hoje, Roma, Vespasiano construiu lá o Coliseu, o filho veio, concluiu. E aí? Nós construímos algo parecido agora. Roma fez por volta de 1500 o que fez? Fez o Vaticano, para chamar a atenção. Tivemos um exemplo semana passada, Templo de Salomão. O que mudou em nós, gente? 2000 anos se passaram. O Cristo foi claro quando Ele esteve aqui. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Nós não queremos, agimos como crianças. Não queremos buscar as verdades. Continuemos aqui então no Espírito, do famoso Espírito Santo.
Desvirtuada então por completo de sua verdadeira significação, repetindo, a promessa de Jesus não representa para as igrejas romanas e protestantes a difusão do Espírito, ou antes, dos Espíritos que por ordem de Deus e enviado por Jesus, viriam restabelecer todas as coisas, mas representam um dom sobrenatural. Na realidade, deveria ser um movimento de cérebro, de coração, que Deus operou unicamente nos apóstolos no dia de Pentecostes, para que isso continuasse brotando, mostrando, dando flores continuamente. Nós vamos ver adiante, diz Caio Barchuti, pelo enredo dos trechos nos Atos dos Apóstolos, que esta doutrina é errônea. Não só errônea, como também obstrutiva a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, é uma doutrina absolutamente errônea, não só como também obstrutiva dos princípios cristãos, inutilizando por completo as palavras de Jesus, sua vida e os ensinos apostólicos, que são os únicos capazes de, quando recebidos em sua verdadeira significação, transformar o homem, o ser humano, guiando-o de uma forma correta, precisa, aos seus destinos imortais. Então, diz o Caimbar aqui o seguinte, que para um maior esclarecimento dessa tese que ele adotou, ele pede para que nós consultemos a obra de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, lendo em especial os capítulos 4º, 5º e 6º, e bem como a 6ª nota complementar, que vai trazer argumentos sólidos contrários a esta trindade da Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ao estudar a Bíblia, continua Caio Barchuti, todo juízo preconcebido nos obscurece o entendimento. O qualificativo santo que se encontra na Bíblia para designar espírito bom não deve absolutamente ser interpretado como um ente misterioso, sibilino, que constitui a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas sim como sendo um espírito adiantado, de bondade, de amor, sabedoria, que está pronto para nos auxiliar, que sabe que somos pequenos na nossa evolução e que, de acordo com o nosso merecimento, tudo farão para nos auxiliar. E continua então Caio Barchuti. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, Daniel, no capítulo 13º, versículo 45, a seguinte notícia: o Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Por aí se conclui claramente que, tratando a Bíblia em sua moderna publicação de Espírito Santo, o qualificativo santo representa as qualidades superiores de um indivíduo. É bom, recomenda Caio Barchuti, que os leitores tomem nota desta elucidação, pois, ao transcrever as passagens dos Atos dos Apóstolos, vamos encontrar muitas vezes a palavra Espírito Santo, que não pode deixar de ser ligada a uma pessoa. Então vejam, na realidade, a trindade que a Igreja Católica nos traz, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem nada a ver com a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para que interagisse na matéria, evoluísse, crescesse, desenvolvesse todas as qualidades para um dia retornar a Ele.
essa é a Trindade universal. Então são coisas completamente distintas. E continua o Caimbar para melhor nos esclarecer. Desejavam então os discípulos saber de Jesus a época do restabelecimento do reino de Israel. Mas o Senhor, cuidado quando diz aqui restabelecimento do reino de Israel, não é trazer uma posse material, alguém dominando uma região, mas é restabelecer as verdades dentro do nosso coração. Quando é que nós iríamos amar a Deus e nos amar como nós nos amamos? Este é o verdadeiro reino. Não podemos, veja bem, Jesus usava exemplos do dia a dia da matéria para falar das coisas espirituais. Porque senão nós não iríamos entender nada. E mesmo assim, pouca coisa entendemos. E continua dizendo o seguinte: mas o Senhor então, Jesus, lhes respondeu que a eles não competia saber tempos nem épocas, pois a sua tarefa era serem as testemunhas de Jesus, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, em todas as extremidades da terra. Vejam só. O que é ser as testemunhas de Jesus? Mostrar, divulgar a doutrina, divulgar essa nova filosofia de vida, em que trazia o que? Amor fraterno entre todo mundo, em que nos trazia que nós devemos conviver pacificamente, e não conviver como estamos convivendo até hoje, guerras, brigando, maledicências, procurando atrapalhar a vida de um e do outro por causa de coisas materiais. Nós não somos terráqueos, nenhum de nós. Estamos momentaneamente em mais uma existência corpórea para corrigir as bobagens do passado, graças a uma oportunidade que o Pai nos dá. E o que nós estamos fazendo e estamos vendo? Bobagens em cima de bobagens. No universo tudo tem limites, meus amigos. Não vamos imaginar que nós vamos ficar fazendo coisas erradas, sempre erradas, e vai ficar tudo dito pelo não dito, tudo fazendo de conta que... Não, não é assim não. Somos infantis em termos de evolução espiritual, mas tudo tem um limite. A criança repete, faz coisas erradas, uma hora o pai e a mãe dão um castigo. Assim será conosco. Insistimos em fazer coisas erradas. Não vai chegar Deus lá e falar, está vendo, agora eu vou te castigar. Não. As leis do Pai são eternas, imutáveis. Nós continuamos fazendo coisas erradas. Naturalmente, pela lei do progresso, nós não mereceremos ficar junto daqueles que estarão em lugares melhores. Seremos transferidos automaticamente para lugares mais difíceis. Querem coisas mais terríveis do que essa? Está aí o nosso castigo. E é o que vai acontecer daqui para frente. Nós não temos mais tempo, como diz a doutora Marlene, eu vou repetir. Estamos nos últimos segundos da prorrogação do segundo tempo, meus amigos e amigas. Ou mudamos agora, ou preparemos-nos para as grandes dificuldades que estão vindo. Guerra, estamos vendo, teve mais um tremor de terra, uma epidemia de ebola e outras coisas que não sei o que vão acontecer. Já não poderíamos estar num outro patamar? Já não poderíamos, por exemplo, já ter estudado profundamente este ebola que está trazendo dificuldades terríveis lá na África? Mas não, vamos empurrando, fazendo de conta, dá uma paradinha, vamos. Não é isso, não é isso. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Gostaria, por favor. Do ebola aí saiu um soro, né? Conseguiram?
Estava testando em macaco. Não Fui testado no médico. Ah, que médico. Inclusive melhora. Que bom, que coisa Bom boa. mesmo, né? Ótima notícia. Ótima notícia, que bom. Então vejam, são coisas que vão aparecer. Nós não queríamos, mas aparecem. Estão aí, para nos chamar à razão. Opa, temos que nos preocupar um com o outro. Ora, sabemos, continua Carvalho Schutel, que as extremidades da terra ao tempo de Jesus eram muito limitadas. Se essa tarefa ficasse adstrita unicamente aos seus discípulos, excluindo-se a lei de reencarnação e o prosseguimento da sua ação do mundo espiritual em estado de espíritos, ela ficaria, o que? A divulgação do cristianismo ficaria resumida a uma nação. Então a religião do Cristo seria uma religião nacional e não uma religião mundial, como é o seu verdadeiro caráter. Mas na verdade, o Cristo não veio fundar uma nova religião, como mais uma religião aqui na Terra. Tanto que ele orava e ensinava onde? Ele criou uma religião, um lugar específico? Não. Em todos os lugares, na beira do lago de Genezaré, dentro da casa de dentro do templo dos judeus, em todos os lugares ele ensinava. Por quê? Ele não veio criar uma religião. Ele veio dizer, sim, trazer uma filosofia, um modus vivendi diferente. A casa do Pai é em todo lugar. Eu quero que vocês amem a Deus e amem ao próximo como a vocês próprios. Ele não só falou, mas ensinou, exemplificou. E nós insistimos em mudar. Não, precisamos de um templo onde Deus vai morar. Senão não serve. Como, gente? Deus está dentro de cada um de nós. Basta fecharmos as janelas, fecharmos as portas, abrir o coração e falar com Ele. Não precisamos de um lugar especial. É aqui dentro de cada um de nós. Então veja, continua Carvalho. Sendo a doutrina de Jesus permanente, eterna, palavra que não passa, só considerando-a espiritualmente, sem o véu da letra, poderemos acolhê-la hoje com um cérebro forte e um coração que palpita, desejoso de verdade e de progresso. Olha aí que colocação importante. Desejoso da verdade e do progresso. Eu quero conhecer a verdade e progredir. Mas não, deixa como está para ver como é que fica. Batedor de ponto, plim, plim. Ó, gente, como eu brinco sempre, estou aqui, hein, vocês me viram. Semana que vem eu volto, outra semana eu volto. E assim fizemos diversas reencarnações. Chega, não temos mais tempo para isso. Ficamos, diz Carvalho Schutel, compreendendo, além de tudo, que Jesus conversava com seus discípulos depois de ter morrido, materialmente ter perdido o corpo físico, dando-lhes instruções e observando-lhes e ordenando-lhes, a observância dos seus ensinamentos. Então, esses 40 dias em que o Mestre esteve, em que Jesus esteve com eles, foram aproveitados para lhes repetir os seus ensinamentos, firmar-lhes a fé e tornar aqueles que deveriam levar por todo o mundo a palavra de ordem. Tornar o quê? Fiéis obreiros, trabalhadores dedicados e sem temor nenhum, pois eles teriam ao seu lado espíritos para os auxiliar em todas as conjunturas, todas as dificuldades, e fazer com que eles persistissem até o fim, não desistissem,
Como é que nós estamos frente aos ensinamentos de Jesus? Quando somos chamados ao testemunho, qual é a nossa reação? Fugir? Cair fora? Procurar outra religião? Imaginar que estou sendo perseguido por Deus, perseguido pelos espíritos maléficos, estou obsediado? Qual é a nossa reação? Vejam só, isto que foi feito com os apóstolos está à nossa disposição, meus amigos. Basta que, repito, fechemos as portas, as janelas, abramos o coração a Deus e com Ele conversemos. Peçamos ajuda. Bateis e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedis e ser-vos-á dado. Não busco, não peço, não vou buscar, como é que eu quero? Mas não é pedir só com os lábios, tem que pedir e trabalhar, buscar para valer, mostrar que eu estou aqui, nós estamos aqui é para valer. Continua Caibar. E foi só depois de lhes ter dito tudo o que era preciso, de lhes ter dado todas as instruções necessárias, que, segundo refere Lucas, o mestre então elevou-se às alturas, desmaterializou-se diante dos olhos de todos. Jesus estava materializado, ele não estava ali com um corpo de carne e osso como ele estava antes de desencarnar. Ele estava materializado com os fluidos, com as energias magnéticas que os apóstolos a ele forneciam, mais energias da própria natureza e outras que nós desconhecemos. E ali ele permaneceu quanto foi necessário. Simplesmente ele dissociou essas energias, o seu corpo ali, presente e visto por nós, não foi mais visto. Simplesmente isso. Desmaterializou-se. Os espíritas compreendem bem este fenômeno de materialização e desmaterialização, tão extraordinariamente verificados com Jesus e referidos nos evangelhos. E diz o texto que enquanto eles tinham os olhos olhando para aquela imagem de Jesus, dando a impressão que estava se elevando, eles estavam maravilhados. Eis que apareceram e se puseram ao lado deles dois varões com vestiduras brancas e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá de modo como vistes ir para o céu. E aí Caibar vem dizer para nós o seguinte: esta sessão foi verdadeiramente imponente, pois até os varões ali em materializados, falaram, dando explicações e revelando coisas futuras, como a nova vinda de Jesus, como todos esperamos, e não reencarnado. Isso é muito importante, hein? E não reencarnado, mas sim semelhante como ele ali estava, quando ressuscitado, ou seja, materializado. Olha que informação importantíssima, porque tem religiões aí, tem irmãos que estão esperando Jesus voltar de novo, reencarnado. Os crentes, né, Maria? Principalmente os crentes. Né? E não é verdade. Ele não vai voltar. Tudo bom? Reencarnar novamente. Não há necessidade. Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Ele deixou isso muito claro. Porque mudando o patamar evolutivo do planeta, não há mais essa necessidade desse espírito
sair da sua elevação que está e vir aqui vestir um corpo de carne como o nosso. Não há mais essa necessidade. Este momento já veio, já passou, já aconteceu. Então ele virá quantas vezes for preciso, mas vai se materializar. Em que momento? Em algum momento ele vai vir. Por quê? Ele é o governador desse planeta. Ele é que moldou todas as formas, sob a ordem do Pai. Ele fez tudo isso. Então ele sabe o momento de vir aqui. Ele conhece a cada um de nós. E quem seriam então esses varões que vieram trazer-lhe o seu testemunho? Esses que se materializaram. O evangelista não o diz, mas diz Caibar Schutel. Nós julgamos que foram os mesmos que se mostraram aos apóstolos lá no Tabor, como testemunhos da excelsa missão de Jesus. Moisés e Elias. Um representando a lei, outros profetas, que ao ver de Jesus são incluídos nos seus preceitos de amor a Deus e amor ao próximo. Então vejam que esclarecimento importantíssimo que Caibar nos trouxe. Nós temos que parar e pensar. Temos que buscar as verdades para que nos libertemos do estado em que nós nos encontramos. Estamos naquele estágio ainda mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas não temos que ficar estacionados. Nós temos, mesmo que andemos um passo em cada encarnação, temos que dar este passo para justificar a nossa vinda aqui. Então, olha só, meus amigos e amigas, internautas, quantos esclarecimentos. Por isso, a doutrina espírita é fantástica ao dizer: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Sem instrução, não há inovação. Perguntas, comentários? Gostaria de ouvi-los. Gostaria de ouvir algum acréscimo a tudo isso, daquilo que vocês já estudaram, já leram, já ouviram, por favor. Se eu souber a resposta, se eu não souber, vou pesquisar e trarei a resposta oportunamente. Pois não, Luciano. Você falou em violência ao longo do tempo. Aí eu te pergunto, por que falou em guerras? O mundo ele sempre teve guerra, né? Hoje nós temos 6 guerras em andamento. Aí eu te pergunto, por que a maioria dos governantes não tem religião? Exemplo do Brasil. Por que será isso aí? Se percebe que a maioria não tem religião, não tem um princípio religioso, não tem um princípio cristão. Se são altos dirigentes de países, por que acontece um negócio desse? Um mundo que já era, como você fala, já era para estarmos num outro patamar. Bom, isso é a relação direta da nossa evolução. Esses que hoje ocupam cargos de mando, cargos de governança, cargos de presidente, eles não estão por acaso nesses cargos. Eles vieram já com alguma programação para isso, com certeza. Porém, se iludiram com a matéria, achando que o poder é mais importante do que ouvir o seu próprio coração. Tem que mostrar que ele manda, que ele pode, que ele é que determina. Agora, está fazendo tudo isso. O que será destas pessoas? Por exemplo, na literatura você vê aí que Hitler seria a encarnação de um dos primeiros reis que governaram Israel.
Foi um erro terrível, diz na literatura. Veja, ele veio e não conseguiu dar sequência. Para onde foi? Em algum lugar, está em algum lugar, aí um lugar difícil. Assim será. A lei do progresso é inexorável. O planeta vai evoluir, a limpeza será feita. Para onde irão esses governantes que tinham essas obrigações de trazer uma melhoria para a sociedade, para a coletividade? Vão responder pesado por isso. Deus não impõe nem obriga ninguém, mas tem as suas leis, que são inexoráveis, não tem o que fazer. Então é mais fácil você, por exemplo, conviver com pessoas que é a maioria, que pensam desta forma. Não tem religião, não interessa a religião, vamos separar a religião. Então fica mais fácil, no modo de entender deles, agindo de acordo com a maioria. É o que eu realmente estou entendendo. Se a doutora me permitir, eu faria essa pergunta para ela. Por que a maioria dos governantes, como o próprio Brasil, via de regra, não tem religião? Prefere... Tem, mas não serve. Mas é pro forma. Pro forma, tá aí então. É só pro forma. A maioria da população é pro forma. Não, mas o dirigente da parte. Quem põe eles lá somos nós. Isso aí. Pro forma, então vão responder por isso, realmente. São pro forma. Então, realmente. Socialmente são religiosos, mas nada. Haja visto que nós vimos aqui uma inauguração aí, que estiveram presentes os nossos governantes, disseram que faz de conta que. É isso aí, meus irmãos. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Mas, Pois não. aquilo que você falou que eles não estão lá por acaso, né? Existe uma programação para que eles estivessem na direção do país e tal. Nos lembramos de Napoleão, né? Napoleão, por causa Veio bem com claro. uma proposta extraordinária do plano Espiritual. traçando caminhos novos para a humanidade toda, mas se envolveu com o poder e Está aí, deu no que deu. Lamentavelmente. Isso prova para nós que o nosso nível evolutivo é muito pequeno ainda. Está difícil para que nós, sozinhos, comecemos a evoluir. Vai ter que ser dado um empurrãozinho, uma forcinha. Mais perguntas, mais comentários? Então, muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Nós passamos agora para a doutora Maria.